Carlos Formoso, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho no NORE, Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação, que é um grupo de pesquisa da universidade dedicado à área da construção civil. Do lado, projeto do sistema de produção, uma abordagem Lean para o planejamento de obras, é resultado de diversos trabalhos de pesquisa realizados por professores, alunos de mestrado, doutorado, normalmente em parceria com empresas de construção. Vamos ter uma convidada especial nessa palestra, a engenheira Karina Bart, que é doutoranda do NORE e também é sócia-diretora da LD Consulting. A engenheira Karina tem bastante experiência prática na implementação de projetos e de sistemas de produção em empresas construtoras. Essa palestra está fortemente alinhada com uma iniciativa que envolve a universidade e o Sinduscom, que é o Fórum de Transferência Tecnológica e Capacitação. Então, uma iniciativa que envolve várias ações, inclusive palestras desse tipo que são promovidas pelas duas instituições. Aqui o sumário da minha apresentação. Então, eu vou começar fazendo uma introdução sobre planejamento e controle da produção dentro da filosofia Lean. É nesse tema no qual a palestra se insere. E depois eu vou apresentar o projeto de sistema de produção. Nós usamos a abreviatura PSP, falando o que significa PSP e qual o seu escopo. Na segunda parte da palestra, então, a engenheira Karina vai apresentar exemplos de PSP e também falar dos principais impactos que o PSP tem no desempenho de empreendimentos. Uma breve introdução sobre a filosofia Lean, uma filosofia que iniciou primeiramente na produção, muitos conhecem como Lean Production, é o nome mais conhecido, surgiu no Japão na década de 50, na indústria automotiva, sendo que a empresa Toyota é a mais destacada até hoje na adoção dessa filosofia. A partir dos anos 80, essa filosofia começou a disseminar pelo mundo, passou a ser utilizada em todas as empresas do setor automotivo e também em outros setores. Então, nós vemos a filosofia Lean hoje na construção, em vários setores da manufatura, alguns setores de serviço, como healthcare. E as primeiras aplicações de Lean na indústria da construção aconteceram em meados dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos. Um ponto muito importante da filosofia Lean na construção são as mudanças que ocorreram no processo de planejamento e controle da produção, que é um processo de grande importância para o desempenho de empreendimentos. Então, nesse slide eu faço uma comparação entre o planejamento e controle tradicional e como é o planejamento e controle dentro da filosofia Lean. Então, no planejamento tradicional, normalmente nós temos duas funções, tem as pessoas que planejam, tem as pessoas que fazem a gestão das obras, gerenciam a execução das obras. Se trabalha muito no planejamento e controle tradicional com se enfatiza muito a geração de planos. Esses planos são muitas vezes detalhados e eles orientam a execução das atividades nas obras. Uma crítica grande que se faz em relação a esses planos é o fato de que a incerteza é muitas vezes negligenciada, ou seja, se faz planos muito detalhados de uma forma antecipada que depois necessitam ser alterados. Dentro dessa visão, se tem a preocupação de fazer um controle por aderência, ou seja, controlar a obra significa aderir àquele plano inicial, e os indicadores que são utilizados são muito focados em entregáveis, né? Por exemplo, indicadores de desvio de prazo, desvio de custo, não conformidades de qualidade, são indicadores que medem se nós estamos ou não aderindo àquele plano inicial. Como é na filosofia Lean? Na filosofia Lean, o planejamento, a função planejamento e controle, ela passa a ser liderada pelo gerente da obra, pelo engenheiro de obra, engenheiro residente.
pode haver um setor de planejamento dentro da empresa, mas esse setor passa a ter um papel de suporte. Se busca um equilíbrio entre coletar dados, gerar os planos e disseminar as informações. Então, isso é uma preocupação muito grande que se tem na filosofia Lean, fazer com que todos tenham acesso às informações. E se cria vários mecanismos para lidar com a incerteza que se tem nas obras. Parte dessa incerteza pode ser removida, uma parte nós temos que conviver. Então, a filosofia Lean nos ajuda a conviver, a conseguir um bom desempenho, apesar da incerteza que existe nas obras. A ênfase do controle não é tão forte na aderência, claro que deve haver aderência a prazos, a fases da obra, mas a ênfase do controle é em aprendizagem, melhoria contínua. Se busca sempre a melhoria, mesmo que para fazer isso, não se siga exatamente aquele plano que foi definido inicialmente. E outra grande diferença é a utilização de indicadores proativos, ou seja, indicadores que nos avisam antecipadamente qual a tendência de desempenho do empreendimento, ao invés de ter que esperar por aqueles indicadores de resultados que eu já mencionei. O sistema Last Planner, que é o método mais conhecido dentro da filosofia Lean, é um sistema de modelo de planejamento e controle da produção, é utilizado em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, é bastante utilizado por empresas avançadas na gestão da produção. O sistema Last Planner, ele traz, existem estudos que mostram um grande impacto do Last Planner na confiabilidade das obras em termos de prazo e também na eficiência, ou seja, contribui para aumentar a produtividade. Como é que o Last Planner trabalha? Ele tem 3 níveis, longo, médio e curto prazo. Vocês podem ver nesse slide exemplos de planos. No plano de longo prazo, muitas empresas utilizam a linha de balanço, que é uma ferramenta bastante conhecida de planejamento, que também é utilizada no PSP, eu vou falar um pouco mais adiante sobre a linha de balanço. No médio prazo, se identifica e remove restrições, e no curto prazo se busca gerenciar o compromisso de vários intervenientes com as metas do planejamento. Enfim, essa hierarquização do planejamento permite que nós possamos conviver com a incerteza. À medida que a obra avança, nós vamos detalhando esse planejamento. São feitas reuniões de planejamento nos vários níveis, então é um processo de planejamento participativo, e ali aparece nesse slide também o PPC, percentagem de pacotes concluídos, que é o indicador mais importante do sistema Last Planner. Então, o PSP, ele não é parte do Last Planner, é, digamos assim, um complemento muito importante do Last Planner, porque ele é um planejamento que nós fazemos antes da obra, ou seja, antes de ter um plano de longo prazo, nós fazemos o projeto do sistema de produção. Então, vamos ver exatamente o que é o projeto do sistema de produção. A origem dele também é na manufatura, assim como a filosofia Lean. A expressão que se utiliza é Production System Design, então é um design, é um projeto. E esse projeto na manufatura é um esforço de concepção da fábrica e da cadeia de suprimentos envolvida naquela operação. Por exemplo, os fornecedores de subsistemas para uma montadora de automóveis. A definição desses fornecedores, dos processos logísticos, fazem parte do projeto do sistema de produção. Assim como a fábrica propriamente dita, o layout da fábrica, os principais fluxos, os equipamentos e assim por diante. Tá? Então, é algo que na manufatura é feito em paralelo ao desenvolvimento do produto. Quando se está desenvolvendo um novo automóvel, por exemplo, se faz a concepção ou design do sistema de produção. E, obviamente, antecede o planejamento. Quando a fábrica começa a funcionar, aí sim que se começa a fazer um planejamento e controle rotineiro. Será que nós podemos adaptar essas ideias na construção? Então, como poderíamos definir um PSP na construção? Então, a nossa definição é:
o PSP é a concepção da, entre aspas, fábrica-obra, né? Então a gente pode olhar a obra como uma fábrica para fazer um produto somente, mas é uma fábrica de tamanho considerável, com bastante complexidade. Então o que seria a concepção da fábrica-obra? Tomar decisões como projeto de layout, tamanho do lote, definição de ritmo, sincronização, planejamento de fluxos, definição de folgas e assim por diante. Ou seja, é um conjunto de decisões estratégicas, não são decisões muito detalhadas, isso é muito importante. Deixamos as decisões detalhadas para depois, quando nós tivermos mais informações. E são decisões interligadas. Então essa é talvez a grande inovação do PSP. Nós vamos tomar decisões sobre layout, sobre equipamentos, sobre fluxos, sobre sequenciamento de uma forma interdependente. Ou seja, essas decisões passam a ser muito mais consistentes. Se faz antes do início da obra, algumas vezes, a Karina vai dar exemplos depois, algumas semanas antes ou alguns meses antes, e se pode gerar várias alternativas, assim como a gente pode gerar várias alternativas de projeto arquitetônico, nós podemos gerar diferentes alternativas de PSP que podem ser acionados, claro, caso haja alguma mudança substancial no andamento do empreendimento. Algumas empresas fazem PSPs para obras individuais e se pode fazer, em alguns casos, PSPs para famílias de produtos. Por exemplo, empresas que trabalham no mercado imobiliário, programas habitacionais de baixa renda, executam empreendimentos muito semelhantes, então se poderia ter um PSP para famílias de empreendimentos. O que não é PSP? Não é um plano de atividades com durações somente, não se refere a uma fase da obra, deve abranger toda a obra, isso é muito importante. Não se refere somente ao trabalho das equipes, mas se refere às instalações físicas, uma série de outras coisas. Não é um adicionalzinho a um projeto executivo, o PSP é alguma coisa grande que exige decisões bastante importantes, embora não se necessite gastar muito tempo. E também não é um plano detalhado de todas as atividades, né? Porque na etapa, no momento que nós fazemos o PSP, existe ainda muita incerteza. É também um planejamento colaborativo, nós vamos chamar um grupo de pessoas que possui conhecimento, que podem contribuir para a elaboração de um bom PSP e que vão também se comprometer com aquelas decisões. Então, o PSP, assim como em qualquer nível de planejamento do Last Planner, exige uma certa negociação entre as partes. Quem é que participa, né? Deve participar o gerente de produção, o engenheiro de obra, o coordenador de obras da empresa. Se tiver algum engenheiro de planejamento, deve participar também. E se pode chamar alguns especialistas dentro da empresa ou especialistas vinculados a subempreiteiros que são importantes no empreendimento, não todos, mas aqueles que são mais importantes, ou até mesmo fornecedores de subsistemas. Tá? Então, é um processo também participativo. O que acontece quando nós não fazemos o PSP? Quando não existe um PSP formalizado, feito de uma forma antecipada. Essas decisões são tomadas de qualquer forma. Todas as obras precisam tomar decisões sobre layout, sobre tamanho do lote, fluxos, etc. Mas essas decisões são tomadas no curto prazo e são tomadas muitas vezes de forma isolada, sem serem devidamente integrados. Então acontece aquela situação, né, que muita gente descreve como engenheiro que apaga incêndio, engenheiro que está tomando decisões urgentes todo o tempo, né, porque essas decisões não foram pensadas com a devida antecipação. Bom, afinal, quais são as atividades envolvidas no PSP? Vou apresentar alguns modelos. Esse modelo que aparece no slide foi o primeiro modelo de PSP que nós fizemos, foi meados dos anos 2000, e foi um modelo de PSP para obras habitacionais de baixa renda. E eu gostaria muito de falar da motivação para fazer esse modelo de PSP.
Nós começamos a trabalhar com empresas desse segmento nas nossas pesquisas e verificamos que simplesmente aplicar o Last Planner não era suficiente para que esses empreendimentos tivessem bom desempenho. Era importante que houvesse uma preparação, um pensar a obra antes de iniciar o empreendimento propriamente dito. Então nós trouxemos da manufatura esse conceito de PSP e definimos uma série de categorias de decisão. Eu vou explicar cada uma delas depois. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Primeiro, esse PSP ele tem duas unidades de análise. A primeira parte do PSP, para habitação de baixa renda, é um PSP, são decisões relacionadas à unidade base, por exemplo, pode ser um pavimento de um edifício, pode ser uma casa ou um bloco de casas, e depois tem decisões relacionadas ao empreendimento como um todo. Bom, outra coisa que eu gostaria de chamar, tem uma seta azul que indica a sequência de decisões, mas existe uma seta cinza na figura que mostra um ciclo de revisão das decisões, ou seja, nós avançamos com as decisões e revisamos as decisões anteriores. Por que isso? Porque são decisões interdependentes, então elas têm que ser devidamente integradas. Então esse segmento de habitação interestadual é muito importante se ter PSP para esse segmento, porque são obras que têm margens de custo pequenas, confiabilidade no prazo também é muito importante. Outro tipo de obra no qual nós temos trabalhado bastante com PSP são obras rápidas, obras comerciais, obras industriais, porque são obras também que o prazo é muito importante. Então, quando começa a obra, nós temos que ter muitas decisões consistentes tomadas sobre como realizar esse empreendimento. Bom, vou falar então dessas categorias de decisão, né? A primeira categoria de decisão é definir a unidade base. Em alguns empreendimentos é fácil, né? Porque essa unidade base é repetitiva, né? Um pavimento, o pavimento tipo, casas, blocos de casas, como eu falei anteriormente, então é mais ou menos óbvio, né? Em outras obras é menos óbvio, por exemplo, um prédio industrial, como é que eu divido a obra em lotes? Qual é o critério que nós utilizamos, né? Dividir a obra em lotes que tenham um volume similar de trabalho. Então, essa unidade base, ela é muito importante para o planejamento. Então, vocês vejam a mudança que se tem quando se trabalha com unidade base, né? O planejamento não é só um conjunto de atividades, mas um conjunto de atividades que são relacionadas diretamente a um lote, a uma localização no empreendimento. Então, essa é uma outra inovação importante do projeto do sistema de produção. Aqui um exemplo, uma obra bem conhecida aqui em Porto Alegre, é o edifício garagem da ampliação do aeroporto Salgado Filho. Então, era uma estrutura pré-fabricada e mais algumas atividades, então nós dividimos essa obra em 17 lotes. Não eram idênticos, mas tinha uma quantidade similar de trabalho, considerando pilares, vigas, lajes. E com isso nós entregamos a estrutura pré-fabricada em pequenos lotes, isso permitia o início de outras atividades, e ao mesmo tempo passamos a utilizar ferramentas visuais para controlar o andamento da obra, que é essa linha de balanço que vocês observam aí na figura. Então uma obra que não é repetitiva, ela passa a ter um ritmo, lote, conceitos que são muito importantes na filosofia ali. Depois da definição da unidade base, se define uma sequência de atividades. Essa sequência de atividades ela não precisa ser muito detalhada, e essa sequência de atividades é muito importante para determinar o tempo de ciclo para executar a unidade base. Ela pode ser feita em obras repetitivas para a unidade base ou em algumas obras que nas quais não se tem repetição, se pode fazer uma sequência de execução para a obra como um todo, desde que, obviamente, não seja uma obra muito grande. Com base, então, na sequência de execução, nós podemos fazer aquilo que nós chamamos de pré-dimensionamento de capacidade, que é uma estimativa do que vai ser necessário em termos de recursos,
recursos humanos, as equipes, as diferentes especialidades, pedreiro, carpinteiro, instalador, etc., e também os equipamentos. Pode ser equipamentos de transporte, grua, elevador, etc., né? Ou podem ser equipamentos também para executar determinadas atividades, por exemplo, betoneiras, argamassadeiras e assim por diante. É um pré-dimensionamento porque é uma primeira estimativa que depois, mais adiante, vai ter que ser atualizada. Quarta etapa, se divide a obra em lotes, né? Então aqui é um exemplo de um empreendimento habitacional que tinha 3 entregas, o empreendimento ele era entregue em etapas, então naturalmente esses foram os grandes lotes da obra, e depois dentro de cada empreendimento se pode dividir em lotes menores, que nesse caso era uma dupla de casas geminadas. Aqui um outro exemplo, né, um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, em que havia uma hierarquia de localização, ou seja, uma hierarquia de lotes. Tinha o grande lote, que era a torre que estava dividida em pavimentos, os pavimentos divididos em apartamentos, e ainda havia lotes na fachadas, que eram trechos de fachadas que eram planejados sob a forma de um ritmo de lotes de produção. Quinta etapa, então, talvez uma etapa, não vou dizer a mais importante, são todas importantes, mas uma etapa que envolve uma grande quantidade de decisões, que é o plano de ataque. O plano de ataque é aquilo que define a sequência de execução das unidades base e também das atividades que não representam unidades base. Então aqui é uma representação desse plano de ataque no empreendimento habitacional, definindo quantas frentes de trabalho, qual a sequência de blocos que vão ser executados. Aqui nós temos uma linha de balanço, né? Então vou destacar de novo a linha de balanço, porque por meio da linha de balanço nós podemos utilizar vários conceitos, como por exemplo, gestão visual é um plano que as pessoas entendem, que pode ser utilizado para comunicar as decisões, se vê claramente o tamanho dos lotes, se consegue sincronizar as atividades, isso é muito importante para reduzir o prazo, se define buffers, se procura planejar o trabalho de forma ininterrupta das equipes e assim por diante. Então, a linha de balanço, apesar de ser uma ferramenta de planejamento bastante antiga, lá dos anos 40, é uma ferramenta que é muito importante na aplicação de conceitos Lean. Destacar também que nós podemos utilizar a linha de balanço em empreendimentos não repetitivos. Eu havia mostrado o caso do aeroporto, vou mostrar um outro exemplo aqui, que é um andar num hospital, então um andar que foi executado, né, depois da execução da parte externa do edifício. Então nós temos ali várias zonas nesse pavimento tipo, nesse andar, e essas zonas foram divididas em lotes, se definiu o fluxo de várias equipes, e de novo, aquilo que era uma obra que aparentemente não tinha repetição, passou a ser uma obra dividida em lotes, com ritmos definidos e com uma ferramenta de controle muito boa de ser utilizada. Outra forma de visualizar o plano de ataque, obviamente, é através do uso de técnicas digitais. BIM tem uma importância muito grande. Então, essas são visualizações do modelo BIM 4D que nós utilizamos na obra do aeroporto. Então, isso é muito importante porque permite avaliar, né, numa reunião de PSP, por exemplo, se esse plano de ataque está bem realizado. Sexta etapa, né, a etapa de planejamento de layout e logística. No PSP se faz um primeiro planejamento do layout e de algumas operações logísticas. Não é algo muito detalhado, mas detalhado o suficiente para verificar se está consistente com outras decisões tomadas no PSP. Obviamente que existe mais de um layout na obra, nós temos que considerar isso também, né? Os layouts para as principais etapas da obra. E aqui também existe a oportunidade aí de usar o BIM, né? Modelos 3D, por exemplo, poderiam ser utilizados para avaliar o layout. E, finalmente, né, o projeto de processos críticos.
Então, o PSP, como eu falei anteriormente, ele não é muito detalhado, mas nós podemos escolher alguns processos que são muito importantes para o andamento da obra, tá? Em função do custo, em função de risco de acidentes, em função do prazo da obra. Então, nós podemos fazer estudos de sequenciamento, reduzir o tempo de ciclo, passar atividades sequenciais para uma relação de precedência em paralelo, gerar um modelo 4D detalhado daquela operação, né? Ali nesse slide tem um exemplo de uma obra de pré-moldados de concreto. Então, nós vamos escolher alguns processos para fazer esse projeto de processo crítico. 1, 2, 3 no máximo é o que se faz num PSP. Para fechar, se faz no final, né, uma estimativa global da quantidade de recursos. Tá? De novo, né, considerando não só a parte repetitiva da obra, né, as unidades básicas que se repetem, mas todas as atividades, desde a escavação, fundações, atividades de infraestrutura, todas elas devem ser consideradas nesse total. E para fechar, pessoal, lembrar que todas essas decisões, elas são interdependentes, a consistência deve ser verificada em cada uma das etapas, mas ao final nós podemos fazer uma análise de consistência mais forte para que realmente essas decisões sejam tomadas, porque esse PSP ele vai nortear várias decisões que vão ser tomadas posteriormente. Por exemplo, layout detalhado, o plano de longo prazo, o planejamento de algumas operações logísticas, vão ter que usar como referência esse PSP. Enfim, essa é uma apresentação do que é o PSP, do seu escopo. Agora eu vou convidar a engenheira Karina Bart para falar sobre algumas aplicações práticas do PSP em obras de construção civil. Obrigada, professor. Eu agradeço, então, pelo convite. Então, agora eu vou apresentar alguns exemplos da aplicação do projeto do sistema de produção em algumas obras que eu tive a oportunidade de participar. Nesse primeiro exemplo aqui, então, eu quero enfatizar para uma obra de um empreendimento residencial vertical, onde foram executadas 2 torres. É uma dúvida bastante comum do pessoal que desenvolve planejamento de longo prazo, se faz uma linha de balanço ou se faz 2 linhas de balanço, né? Então, a sugestão é que, nesse caso, se faça uma linha de balanço para cada obra, mas que elas sejam conectadas, porque normalmente a mão de obra de um edifício vai migrar para o outro edifício. Bom, esse caso aqui, então, é um empreendimento residencial horizontal que foi realizado em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E o que eu quero destacar aqui nesse exemplo é que quando a gente faz o projeto do sistema de produção, a gente também precisa analisar vários cenários. Então, aqui nessa obra foram analisadas 3 opções de execução, de estratégia de execução da obra, e no final foi optado pela terceira, mas sempre mantendo as outras 2 como backup. Nesse outro empreendimento, que é um cluster industrial tecnológico, a ideia é mostrar que também obras não repetitivas podem utilizar da ferramenta linha de balanço. Então, nesse caso, que eram 3 plantas industriais, então eu estou mostrando aqui a imagem de uma delas, a gente começou fazendo a setorização, dividir a obra em pequenos empreendimentos. Então, a gente dividiu em 3 tipos de zonas: a zona vermelha, que é a administração, a zona azul, que é a parte de produção da fábrica, e a parte verde, que são os anexos. Nesse caso aqui, a gente fez também, como no exemplo que eu mostrei antes, a gente fez uma linha de balanço única, mas que conteve as linhas de balanço de cada um dos 3 empreendimentos. Nessa obra também a gente fez o uso do BIM como apoio para poder fazer o controle da terminalidade dos elementos pré-moldados de concreto. É importante também, na parte do planejamento e controle da produção, ou seja, durante a execução da obra, a gente utilizar das ferramentas desenvolvidas no projeto do sistema de produção para poder fazer o controle da execução.
Nesse caso aqui, além da gente fazer a setorização da planta, da fábrica em zonas menores, a gente também fez a setorização das áreas externas, para poder também ter esse conceito de reduzir o trabalho em progresso e aumentar a terminalidade dos lotes. Então, como se pode ver na imagem, as áreas externas, onde existe infraestrutura e pavimentação, também foram setorizadas. Nessa obra, como resultados, eu destaco, então, que o PSP, ele integrou, então, a visão do contratante com a visão dos diversos fornecedores. Nesse caso, dessa obra, e como de outras também, o PSP, utilizado em conjunto com o Last Planner System, mantiveram a obra no curso conforme tinha sido planejado. Nessa obra também o controle da qualidade e da segurança foi beneficiado devido às entregas em lotes menores. Tá? A antecipação da identificação de problemas de projeto também foi um ponto a destacar nesse empreendimento, pelos estudos desenvolvidos de forma antecipada, e com tudo isso a gente conseguiu manter o prazo final de entrega do empreendimento. Esse outro exemplo é uma empresa varejista com a atuação na América Latina. Esse caso que eu trago aqui para vocês hoje é uma loja de um shopping que foi construído no Rio de Janeiro. É uma obra de 90 dias de prazo de execução. A primeira etapa do trabalho, então, foi captar e explicitar os requisitos dos diversos stakeholders que faziam parte desse processo. Aqui nesse exemplo eu trago a setorização da obra, então algo que a gente conseguiu avançar com a empresa em relação a empreendimentos anteriores era que normalmente a setorização era feita só pelas grandes áreas. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente conseguiu dividir também a sala de vendas, que é a parte da loja propriamente dita, em lotes menores. Para esse empreendimento, a gente desenvolveu a linha de balanço, e esse aqui foi um estudo desenvolvido com o NORI, na URGS. A linha de balanço, como vocês podem ver, ela não é uma linha de balanço tão tradicional como os de outros empreendimentos, onde a gente vê uma repetitividade clara dos lotes de produção. Nesse caso, a trajetória das equipes, ela não era sempre a mesma. E a gente percebeu que com a linha de balanço não estava ficando bem claro para a equipe quais eram os lotes de produção. Então, a gente optou por fazer um planejamento, por traduzir a estratégia que estava na linha de balanço através de um projeto que mostrasse de forma mais transparente quais seriam as trajetórias das equipes. Isso foi feito, então, um planejamento para cada semana. Então, além da semana 1, que é apresentada aqui, eu trago também o exemplo da semana 2, 3, 4 e 5, que também segue a mesma lógica e que mostra como é que é a trajetória das equipes. Nesse mesmo empreendimento, foi bastante importante o estudo logístico, principalmente para o acesso de grandes elementos, que eram os elementos metálicos do mezanino. Então, antes mesmo de iniciar a execução da obra, a gente fez todo um estudo em parceria com um fornecedor que seria o provável fornecedor dos elementos metálicos, para verificar o tamanho das maiores peças que precisariam acessar a obra. Com isso, a gente foi até o local, a equipe da obra foi até o local, fez um estudo e percebeu que necessitava antecipar a execução de um acesso, de uma porta de acesso que já estava no projeto, mas isso foi antecipado para que esses elementos de estrutura metálica pudessem acessar a obra com tranquilidade, sem nenhuma surpresa no momento da execução. Claro que com isso a gente conseguiu ter resultados excelentes neste empreendimento e em outros também, com essa mesma empresa. Eu destaco aqui, então, o PSP que foi realizado para essa obra totalmente de forma virtual no ano de 2020. Esse PSP envolveu a contratante, a gerenciadora e a construtora, então considerando o ponto de vista dos diversos stakeholders, e como resultado final a loja foi inaugurada com 7 dias de antecipação, isso considerando um prazo de execução de 90 dias corridos. Então é um resultado bastante positivo.
Aqui eu trago um exemplo de uma outra empresa, que é uma empresa do Chile, né, que trabalha em Santiago, no Chile. Esse empreendimento aqui é um empreendimento residencial vertical. E o que eu quero destacar? Que aqui a gente começa a detalhar o plano de execução das etapas iniciais da obra, antes da obra começar. Então, na etapa de projeto do sistema de produção, o que eu mostro aqui nesse slide é a trajetória de execução das atividades desenvolvidas pelas equipes de fundação. E o que é importante destacar? Que não só definir a sequência de execução das tarefas, é importante fazer esse planejamento com base em dados. Então, nesse caso aqui, a gente mostra ali embaixo as quantidades e a produtividade das equipes que são utilizadas para poder ter um planejamento de prazo com maior acuracidade. Nessa mesma empresa, a gente tem como padrão fazer um plano logístico, e esse plano logístico ele inclui, além da definição dos locais de estoque, dos locais de acesso, das instalações de obra, a gente também planeja os fluxos de equipamentos, os fluxos de materiais e pessoas. Então, a primeira decisão, uma das grandes decisões importantes a serem tomadas é a posição das gruas. Nesse caso, como uma obra de 2 edifícios, ela comportava 2 gruas. A partir da definição da posição desses equipamentos de transporte, a gente fez toda a definição do fluxo de materiais que iam ser transportados por esses equipamentos, os fluxos de caminhões também dentro da obra e os fluxos de pessoas. Também nessa questão do plano logístico, eu quero destacar a importância de ter layouts dinâmicos, ou seja, não vai ser só um layout que vai servir a obra durante toda a sua execução. A gente vai ter um layout para o início da obra, que é como mostra na figura superior à esquerda, e a gente vai ter um layout para uma etapa de obra mais avançada, aqui nesse exemplo que eu mostro já durante a execução da estrutura de concreto do edifício, e posteriormente a gente pode ter um novo layout. Também nessa mesma empresa, para obras verticais, a gente faz estudo, não só obras verticais, obras horizontais também, mas nesse exemplo aqui é uma obra vertical, a gente faz estudos de processos críticos, ou seja, aqueles processos que podem comprometer o prazo final de entrega do empreendimento. Então, o que a gente faz? A gente olha com um pouquinho mais de detalhe para esses processos, para poder manter eles dentro do controle. Então, aqui eu destaco o uso do BIM para poder apoiar as decisões tomadas no PSP e até para tornar mais transparente o planejamento da obra. Ali também tem uma imagem da trajetória de execução das tarefas que são executadas no pavimento tipo, no caso aqui o drywall, mas todas as outras tarefas seguem essa mesma trajetória, nesse exemplo. E como é que a gente faz para garantir que o planejamento possa ser executado na verdade, né? Que não seja só um plano? A gente detalha um pouco mais as atividades diárias de cada equipe. Né? Então, isso é planejado para um ciclo, ou seja, um pavimento tipo, que vai se repetir. Então, a gente garantindo que esse ciclo se repita com esse prazo planejado, a gente consegue garantir que essa atividade crítica não vai impactar as demais atividades da obra. Aqui é um exemplo, então, do uso do BIM também, para poder entregar para a equipe de obra uma ferramenta mais visual, uma ferramenta de mais fácil compreensão. Então, aqui nesse caso, é a estrutura de concreto, né, que utiliza do BIM e das cores para destacar as tarefas, a sequência de tarefas, como elas vão ser utilizadas. Ao final da execução do desenvolvimento do projeto do sistema de produção, a gente precisa também fazer um estudo de capacidade de recursos. E aí aqui a gente pensa em recursos mão de obra e equipamentos. Aí a gente pode utilizar dessa ferramenta, que é o histograma, e quando a gente gera o histograma, a gente pode ser necessário fazer uma revisão das decisões tomadas antecipadamente no PSP. Então, por exemplo, como está escrito ali, a gente pode precisar revisar a linha de balanço, com base nisso a gente pode precisar revisar as trajetórias das equipes, fazer pequenos ajustes, até que a gente consiga conectar todas as informações, todas as decisões tomadas no PSP e gerar um produto entregue que esteja totalmente balanceado.
Também nessa mesma construtora no Chile, eu trago aqui um exemplo de um empreendimento residencial horizontal, onde eram executadas casas. Ali tem um exemplo, uma foto do empreendimento numa etapa avançada de execução. E aqui nesse empreendimento a gente utilizou do BIM também para poder definir a sequência de construção. Então, para poder tornar mais transparente, para que todos os envolvidos pudessem compreender o que estava sendo feito, a gente utilizou do modelo. Nesse caso, ali na imagem que é mostrada à esquerda embaixo, a gente pode ver que existem 4 macroetapas de entrega desse empreendimento, mas além dessas 4 macroetapas, que já é um tipo de setorização, a gente também fez uma setorização dentro de cada etapa. Então aqui eu mostro a trajetória de execução das equipes dentro da unidade base que se repete, que é o lote que se repete, né? Esse sistema de localização, que é definido através dessa setorização, ele é utilizado para carregar a linha de balanço. E aí as atividades elas vão ser planejadas com base nesse sistema de localização. Então é uma mudança na forma de planejar o empreendimento, como o professor Formoso tinha falado anteriormente. E aí a gente pode definir o detalhamento desses lotes dentro da linha de balanço, desse sistema de localização dentro da linha de balanço, com base no horizonte de planejamento. Então, se a gente está falando num longo prazo, que envolve todo o prazo de execução do empreendimento, a gente vai detalhar menos. Se a gente estiver planejando um médio ou um curto prazo, a gente vai poder detalhar um pouquinho mais esse lote. Aqui, esse slide é bastante importante porque ele faz uma comparação dos empreendimentos executados nessa construtora ao longo de 5 anos. Então, esse exemplo ele mostra 5 empreendimentos dentro de uma mesma zona, de uma mesma região. Então, o LP1, por exemplo, foram executadas 160 casas em 14 meses. Isso nos entrega uma taxa de 11 casas por mês, né? Se a gente for verificando, o LP2 a gente conseguiu alcançar uma taxa de 12 casas por mês, o LP3 16 casas, até que a gente chegou no LP4 com 18 casas entregues por mês. Isso é um ganho bastante importante, é um impacto muito grande que foi alcançado apenas com a utilização de conceitos Lean, através do projeto do sistema de produção e do planejamento e controle da produção durante a obra. No LP5, que está em execução agora, a gente vai alcançar uma taxa de 16 casas por mês, mas lembrando que esse empreendimento está sendo executado durante o período de pandemia. Outros indicadores que são importantes também é o tempo de atravessamento para uma unidade base. Então, a gente tem ali o LP3 com 38 semanas e o LP5 com 31 semanas. O tempo entre o início da estrutura e o fim da primeira laje, uma casa de 2 pavimentos, então o fim da primeira laje ocorreu em 10 semanas no LP2, ao passo que no LP5 ocorreu em 6 semanas. E o tempo entre o início da estrutura e a laje de fechamento da casa ocorreu em 20 semanas no LP2 e em 10 semanas no LP5, perdão. Ou seja, isso mostra um grande resultado. Qual é a expectativa de duração do projeto de sistema de produção em uma obra residencial como essas que eu mostrei nesse último exemplo? Então, se a gente pensar que é um empreendimento que dura de 18 a 36 meses, o projeto do sistema de produção ele mais ou menos vai ficar entre 8 a 12 semanas. Eu apresento aqui uma distribuição do tempo para cada uma das etapas, mas a gente pensando assim mais ou menos em 10 a 11 reuniões. Comparando esse tempo com obras rápidas, por exemplo, as obras das lojas da empresa que eu mostrei antes, que são obras de aproximadamente 90 dias, a gente vai ter um projeto do sistema de produção de 4 a 6 semanas. É claro que cada um desses empreendimentos eles vão ter características diferentes e entre um extremo e o outro, a gente vai ter vários tempos de duração do PSP que vão estar no meio do caminho ali. Bom, para encerrar, então, as considerações finais, é importante destacar, então, que o PSP ele representa uma nova instância formalizada e antecipada para fazer o planejamento das obras, né? Ele integra também várias decisões que têm que ser interdependentes, ou seja, as decisões dos vários stakeholders, elas não podem ser desconectadas como acontecem em diversos empreendimentos que a gente conhece.
Ele representa também um importante mecanismo para a gente poder implementar conceitos Lean. E aí eu trago alguns aqui, como por exemplo a gestão de fluxos, o tamanho do lote, a transparência, a sincronização entre as equipes. O esforço para a elaboração do PSP, no nosso ponto de vista, ele é pequeno, perto dos benefícios, como eu mostrei aqui para vocês, que podem impactar diretamente no prazo e no custo do empreendimento. E, por fim, ele representa uma referência para os planos que vão ser utilizados durante o empreendimento, porque ele entrega uma série de produtos, como plano de longo prazo, projeto de canteiro de obras, projeto de operações logísticas e etc., etc., que vão aportar muito no controle, no planejamento e controle da produção. Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao convite do professor Formoso e deixar aqui o nosso contato para mais informações ou para dúvidas. Obrigada.